Muito obrigado, então, Daniele, Diego, convite. O Diego já é figurinha carimbada lá na pós-graduação da FAUSP, é um aluno muito estimulado e estimulante, né, interessado nas questões, e foi, então, um grande prazer aceitar esse seu convite para poder conversar com a turma de Limeira. E o tema dessa conversa foi, como ele disse, escolha do Diego. Achei uma escolha inteligente. Tem alguma coisa apitando aí? Vocês sabem de onde vem isso? Toda vez que algum aluno entra, professor, ele... Eu vou ver se eu consigo tirar isso. Eu achei que era só para mim. Eu vou tentar tirar. Não. Tá. Então, um tema diferente, justamente, você tem razão. Um tema que está presente em muitos dos textos que eu já escrevi, mas não nas palestras ou nas aulas. Então, um prazer poder conversar com vocês sobre isso e trazer esses exemplos. Você tem razão, totalmente razão, no modo como explicou. Esse conceito dos espaços sem nome que vem do professor Flávio Mota se relaciona muito com o que eu desenvolvi na exposição Infinito Vão para a Casa da Arquitetura em Portugal, junto com Fernando Serapião. Exposição essa que vem para São Paulo agora em novembro, finalmente, vai abrir no Sesc 24 de maio, e eu convido todos a assistir. A exposição ainda está, né, numa situação pandemia, mas, enfim, ela vai ficar até julho do ano que vem. E digamos, na minha ideia, é um tipo de espacialidade diferente, que não é muito comum na arquitetura internacional e que talvez seja uma das maneiras de a gente compreender melhor uma particularidade da arquitetura brasileira, em especial daquela que se faz em São Paulo. Bom, eu vou colocar em modo de tela cheia, e vocês vão sumir para mim, mas eu peço só que algum problema que aparecer, vocês me avisam. Não sumiram não, tá a tela cheia, mas eu estou vendo algumas carinhas aqui. Então, aqui no Zoom é diferente do Meet, ele ainda aparece um pouco. É verdade, é isso mesmo. Então, perfeito. Eu começo, então, com um trecho da canção Drão, do Gilberto Gil, que é de onde veio o título da exposição Infinito Vão. Essa é uma canção, talvez seja surpreendente, né, pensar numa aula sobre arquitetura começando assim, e essa é uma canção do Gilberto Gil, uma canção amorosa, né, na verdade uma canção passional, de separação amorosa, mas na qual, descrevendo aquele amor que se perde, ele cria uma imagem profundamente arquitetônica, e que é essa, né? Drão é o apelido de Sandra, ex-mulher dele. Então ele diz assim: Drão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quer dizer, o amor que se perde, o amor que acaba, se transforma numa construção, numa espécie de arquitetura que é um grande monolito que vence um vão gigante, como se fosse um MASP, assim, né? E é tão bonito pensar isso, porque a palavra vão, na língua portuguesa, normalmente ela é usada para nomear coisas que acabam, ou que falham, ou que fracassam, né? Alguma coisa que é feita em vão. E, no entanto, para nós arquitetos, ao contrário, o vão é uma conquista, é um desafio, tanto é que a gente fala, vence um vão, né? Então, esse amor que se perde, na verdade, é um vão que se conquista, que se constrói, e que se lança num abismo infinito. Essa é uma grande ambição da arquitetura brasileira. Tem sido, ao longo dos tempos, pelo menos da arquitetura moderna brasileira, né? Fazer construções que parece que flutuam, que precisam de poucos pilares, ou nenhum, né? E que constroem uma grande sombra, que é uma proteção contra o sol dos trópicos ou contra a chuva, e, ao mesmo tempo, permite que se construa um lugar ao ar livre, um lugar não fechado, né, sombreado, mas, ao mesmo tempo, também livre dos obstáculos, de paredes, de pilares, de tudo isso.
certamente o vão livre do MASP é um símbolo paradigmático dessa ideia para nós, né? Até porque ele está na Avenida Paulista, principal avenida da cidade, e ele, portanto, o edifício do MASP cobre esse imenso vão de 74 metros, né? Foi até recentemente o maior vão da América Latina, abre a avenida para um belvedere com uma vista toda para o centro e acaba sendo usado como um lugar para atividades as mais variadas possíveis. Esse aqui, né, eu fotografei no dia da manifestação pelo ensino público contra as medidas do atual governo. Então, ele é um espaço político, mas é também um espaço lúdico. Nessa foto, eu estava aí no meio desse formigueiro humano, no show da Daniela Mercury, no MASP, nos anos 90, quando foi a maior multidão que já se registrou nesse lugar, e as pessoas pulavam, o show teve que ser interrompido no meio, porque corria o risco do prédio cair, né? Ou das obras de arte também tremiam demais lá em cima. Mas, enfim, esse é um espaço, né? Esse vão livre, ele encarna paradigmaticamente essa ideia do espaço público no Brasil, como um espaço aberto, sem barreira nenhuma, não enclausurado, não fechado, conectado com a cidade e transparente à vista de todos. Ao mesmo tempo, e eu gosto muito dessa imagem, né, porque esse lugar todo mundo sabe qual é o Piloti do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, o Palácio Capanema, o primeiro grande edifício moderno brasileiro, o primeiro edifício alto construído com os 5 pontos da arquitetura moderna do Le Corbusier, e esse grande espaço, então esse é a origem do Infinito Vão, né? O espaço público brasileiro moderno como uma praça aberta, e aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, tomado pelo cordão do Boi Tolo, que acontece nesse lugar, né? Que escolheu esse lugar como lugar por excelência para a curtição do Carnaval e, portanto, para a potencialização desse espaço público com todo o significado que está associado a isso. Do MASP, a Praça do Palácio Capanema, temos aí, acho que, os 2 grandes signos do que veio a ser a ideia do espaço público moderno no Brasil, construído pela arquitetura, né? Não é um projeto de praça só, é um projeto de edifício que constrói uma praça muito importante. Mais recentemente, isso aparece também na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo, com a cobertura, pórtico e cobertura do Paulo Mendes da Rocha, que também constitui um lugar na sombra. Basicamente, cobre uma escada rolante que desce para a Galeria Prestes Maia, que se conecta com o Vale do Anhangabaú, e com isso funda um lugar protegido da chuva e do sol, e que também é muitas vezes apropriado pelas festas populares, como aconteceu aqui no Carnaval de Rua, cada vez mais forte em São Paulo. E, de alguma maneira, isso tudo se rebate, né, na praça interna da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no edifício da FAUSP, projetado pelo Vila Nova Artigas, no Salão Caramelo, que é a nossa ágora, né, que é o vazio central do edifício, para o qual tudo se volta, inclusive a biblioteca, as rampas que constroem esse passeio, os vários andares, como o andar dos ateliês, né, e que, em diversos momentos, esse espaço se torna um espaço apropriado por atividades as mais diversas. Então, aqui você pode ver desde a aula de modelo vivo do primeiro ano, né, quando começa o ano, e tem aí os modelos nus e as pessoas todas desenhando, até a Expofal, quando acontece, os alunos organizam exposições de arte, ou então, por exemplo, grandes fóruns de discussão estudantil, como aconteceu nesse caso da famosa foto do Raul Garcês, no final dos anos 70. Esse é um trecho de um depoimento do Paulo Mendes da Rocha, do início dos anos 70, em que o Paulo descreve o período de formação dele na faculdade. Ele estudou no Mackenzie, mas, na verdade, ele está descrevendo o período de formação da geração ao qual ele pertence, que é uma geração
que estudou durante os anos 50, né, na Faculdade de Arquitetura, e, portanto, já convivia com uma arquitetura moderna brasileira muito potente, mas ainda era obrigada a estudar coisas do período acadêmico, né, que se ensinava composição clássica em projeto de arquitetura e tudo isso. Então, naquele momento, essa é a descrição que o Paulo faz da formação que eles tinham. Ele diz: a informação que recebíamos nas escolas estava muito distante das exigências práticas. Era necessário um esforço de autodidatismo que se tirou da experiência brasileira de Lúcio Costa, Artigas, Niemeyer, Atílio Corrêa Lima, Francisco Bolonha, Reide. Obras impregnadas de densa mensagem poética e popular, voltadas já para o urbano, o edifício público e as soluções mais amplas, onde o social, a vida e a vocação a uma nova forma de viver se delineavam. Arquitetura que refletia uma visão de universidade, principalmente pelo seu significado urbanístico. Espaços largos destinados à multidão. Uma arquitetura que decididamente orientava-se para uma sociedade nova, com vistas voltadas para um mundo que se abria. Isso tem um otimismo, né, de um mundo que se abria nos anos 50, um Brasil se construindo, uma arquitetura muito celebrada, mas o que é muito importante nessa frase dele é mostrar que era uma arquitetura voltada para os espaços largos e para o urbano. Isso é uma arquitetura que constrói cidade. Né? Não é simplesmente porque muita gente pensa a arquitetura brasileira, do Niemeyer, por exemplo, como uma arquitetura formalista, cuja questão são as curvas, né? O sentido formal de herança barroca, mas o que está sendo valorizado aqui é o aspecto urbanístico, né? Esses espaços amplos, destinados, espaços largos, voltados à multidão, que é exatamente, voltando ao pilotis do Ministério, o que aparece aqui. Né? Isso é muito impressionante, esse espaço, essa praça. É uma praça imponente, com um pé direito de 10 metros, né? Com a parede de azulejo do Portinari, essas colunas monumentais, mas não um monumental fascista, nem um monumental neoclássico, muito ao contrário, um monumental transparente, aberto, porque a implantação desse prédio ela cria essa praça que atravessa o quarteirão, né? Ela fura o lote. Isso é muito importante. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro, sobretudo no centro, é uma cidade do plano Agache, né, com construções nos perímetros. Então, você anda, o quarteirão é todo construído, não tem nem recuo lateral, né? Uma construção se junta na outra. E, de repente, a implantação desse edifício moderno abre um grande vazio e você atravessa de um lado para o outro por dentro da arquitetura. É o que a gente percebe quando vê o desenho da implantação, porque boa parte, são 2 edifícios que se cruzam, e boa parte deles está sob pilotis, que quer dizer que a construção se torna toda atravessável. Olhando com um pouco mais de recuo, as 2 fachadas, a norte e a sul, a norte com brise soleil, a sul com fachada de vidro, o cruzamento de um volume sobre o outro, o jardim do Burle Marx. Né? Aí a gente tem que pensar um pouco. Essa história é muito famosa, eu não vou me demorar muito nela aqui, mas a história da construção do prédio e dos projetos que levaram até a decisão por esse partido. Quando foi feito o concurso, em 1935, ganhou um projeto acadêmico de estilo marajoara, neocolonial. Daí, por pressão dos modernos que estavam dentro do Ministério da Educação, né, como o Carlos Drummond de Andrade, que era o principal, o chefe de gabinete do Gustavo Capanema também, uma figura moderna, ministro do Getúlio, né, decidem anular o concurso e convidam o Lúcio Costa, que era um arquiteto importante, já moderno, para fazer um novo projeto. O Lúcio, ao invés de fazer um projeto só dele, né, ele reúne todos os arquitetos que tinham participado do concurso com projetos modernos e resolve fazer uma equipe. Esse aqui é o projeto do Jorge Moreira. Notem, o que é esse projeto? É um U, né? É uma tentativa de projeto moderno, mas, na verdade, muito tradicional. É quase neoclássico,
só que copiando formas modernas. É muito rígido, é muito engessado. Tanto é que o Le Corbusier depois chama isso de múmia, né, quando ele chega. Mas o projeto, afinal, quando se juntam, o Lúcio junta o Jorge Moreira, o Reide, o Carlos Leão, etc., e eles fazem um projeto coletivamente, não muda muito em relação àquele, ainda esse é a múmia. Né? Eles percebem que o projeto não é bom, e o Lúcio convence o presidente, o Getúlio, a trazer o Le Corbusier como consultor, para ver se, quer dizer, para desfrutar da experiência do Corbusier para fazer um projeto melhor. E, de fato, quando né, esse aqui é a múmia, é desenhada em forma de perspectiva. Né? Quem apelida de múmia é o Corbusier. Isso é um projeto engessado, muito rígido, quase neoclássico, suspenso sob pilotismo, mas pilotismo com o pé direito baixinho. Né? E aí, o Corbusier, quando trabalha no projeto, ele propõe deslocar para um outro terreno, junto à praia, e faz essa proposta onde um volume atravessa o outro. O que é importante aqui, né, é que ele constitui como dois volumes. Um é o volume mesmo, digamos, de escritórios, e o outro é o volume que tem o auditório e a sala de exposição. Ele é mais baixo do que o prédio que foi construído, ele tem uma construção diferente, mas tem esse partido em X, com atravessamento. Depois, quando o projeto tem que ser realizado no terreno real, ele acaba fazendo uma acomodação desse tipo que não fica muito bom, porque o auditório fica na ponta do volume de exposição, né? E a composição do conjunto acaba ficando também um pouco desengonçada, mas não há mais tempo, ele volta para a França e a equipe brasileira tem que trabalhar em cima dessa ideia. Essa aqui, né, é toda uma história, né? Porque depois que o prédio foi construído, com toda a mudança no partido feito pelos brasileiros, o Corbusier falsificou esse desenho e publicou no livro de obras completas dele como se fosse um croquis original da época, o que é mentira. E o Lúcio Costa depois mandou uma carta irado, né? E exigiu retratação do Corbusier. Mas o fato é que o projeto ficou, por intervenção, sobretudo do Niemeyer, com esse partido final, onde no terreno, que é no centro do Rio, o edifício sobe em altura e a outra lâmina atravessa por baixo, com auditório numa ponta e exposição na outra. É mais ou menos assim a sequência dos partidos todos até a solução final. Com a solução final, voltando à implantação que eu já tinha mostrado, né, de fato se consegue uma praça toda atravessável, né, e monumental, com esses pilotis de 10 metros. Incrível, né? Porque uma solução muito inteligente, porque ao invés de você fazer, né, atravessando um prédio por baixo do outro com um pilote acanhado, né, você levanta tudo isso e cria essa situação. Essa foto não é muito boa, mas ela mostra o que eu queria comentar, que é bonito que no volume mais baixo da galeria de exposições eles optam por colocar os pilares do lado de fora, externos, porque aí eles se alinham com os pilares da praça de altura de 10 metros e garantem uma uniformidade no conjunto. Então, um pouco essa é a história da genealogia do primeiro espaço público da arquitetura moderna brasileira, que são os pilotis do Ministério, que constroem... Aquilo não é um infinito vão, né? Porque o vão entre as colunas não é tão grande assim, mas a monumentalidade daquele espaço já dá essa leveza que traz essa ideia, que são os croquis do Rei de Pruman, do Rio de Janeiro, onde dá para perceber que toda a ideia é fazer uma construção levantada do chão para garantir essa praça pública no nível da cidade, né? Uma praça coberta pelo prédio e que conecta o aterro do Flamengo à Baía de Guanabara. Nesse espaço, que fica coberto pelo edifício, ele abre um vazio com essa escada helicoidal maravilhosa, né, que é o acesso ao museu. Tem uma relação grande com o que depois o Niemeyer faz no Itamaraty, também aqui com um vão enorme, né, para não ter pilar nenhum nesse mezanino recortado, né?
e onde ele abre também e faz esse acesso curvo. Bom, as marquises ondulantes são uma marca da arquitetura do Niemeyer e são também constitutivas do imaginário nosso de espaço público. Eu imagino que vocês devam concordar comigo que a marquise do Parque Ibirapuera é um dos espaços públicos mais efervescentes que existem na cidade de São Paulo, e talvez no Brasil, como um espaço democrático, um espaço generoso, que abriga atividades as mais diversas, né, que convivem muito bem nesse espaço, e que é justamente mais uma outra forma de realização da ideia dos espaços sem nome, que dão título a essa aula, porque o que é o espaço sem nome? É um espaço onde muita coisa pode acontecer e essas coisas não estão definidas a priori, né? Porque aqui o que é o nome num projeto de arquitetura? É você obedecer a um programa. Você estabelecer um programa de necessidades muito rígido e atender ao programa. Você fala, aqui é tal coisa. Agora, quando você cria... Né, o que seria... O Salão Caramelo na FAU ganhou esse nome porque ele não tinha nome, né? Aliás, é um nome, não um nome, né? Porque Salão Caramelo é um apelido, digamos assim. É a cor do piso do salão. Mas o que é ele exatamente? Né? O que acontece ali? Muita coisa. É indefinível. Então, o espaço sem nome, ele é o lugar que abriga o indefinível, como o vão livre do MASP, né? Como a Marquise do Ibirapuera. É muita coisa que pode acontecer aí, é um espaço democrático. O espaço democrático é o espaço que se assenta sob um lugar onde, de alguma forma, tudo pode acontecer, né? Essa indeterminação, ela é fundamental na constituição do que a gente entende como um espaço sem nome. Mas não pensem que um espaço sem nome é um espaço indeterminado, é um espaço vago, né? Porque um espaço vago, ele pode ser muito frouxo, né? Vale qualquer coisa, não é assim também. Na verdade, o espaço sem nome, para que ele funcione, ele tem que ter um desenho muito determinado. O projeto tem que ser forte, né? Forte o suficiente, como diz o Paulo Mendes da Rocha, para poder amparar a imprevisibilidade da vida. A vida é imprevisível. O projeto tem que ser firme para que a imprevisibilidade possa acontecer, senão ele é frouxo. Bom, o Alexandre Alves Costa, que talvez seja o maior crítico da arquitetura portuguesa, historiador e crítico, né, num texto em que ele homenageia o Lúcio Costa, ele faz uma definição da arquitetura brasileira que eu gosto muito e que a gente tomou também como mote para criar a exposição do Infinito Vão, lá em Portugal. Ele diz assim: a arquitetura brasileira é uma linha horizontal levantada do chão, afirmação simples e delicada de esperança no futuro, força irresistível de dissolução do passado pobre e oprimido, fundação da pátria abstrata e metafísica. Então, para o Alexandre Alves Costa, segundo essa definição, a arquitetura brasileira é uma linha horizontal levantada do chão, suspensa, né? O infinito vão, justamente, uma construção que se levanta, que se solta, que quer flutuar, que quer voar. Nesse sentido, ao contrário da arquitetura portuguesa, porque eles mesmos definem a arquitetura portuguesa como uma arquitetura chã, essa expressão que eles usam lá. O que é uma arquitetura chã? É uma arquitetura apegada ao chão, uma arquitetura agarrada ao chão, uma arquitetura muito atávica, né? Nesse sentido realista, pragmática. A nossa, ao contrário, seria uma arquitetura utópica, uma arquitetura que sonha alguma coisa outra, né? Tentem imaginar alguma obra do Álvaro Siza sobre Pilotis, por exemplo, né? Vai ser difícil. Só existe uma, é um museu em Chaves, né, na Dir Afonso, é quase ali, mas é que tem ali um problema de possível alagamento. Então ele fez, mas assim, eles não fazem isso nunca, né? A construção está no chão. Então esse senso de realismo português é muito diferente dessa vontade utópica de sobrevoar, né? De alçar voo, de se lançar e de não tocar o chão.
como acontece, como a gente vê em muitos projetos, também nos desenhos, é muito significativo o desenho, como esses desenhos em corte, que, sobretudo, fazem o Paulo Mendes da Rocha ou o Niemeyer, aqui para o Pavilhão do Brasil, em Osaka, né? É como uma grande laje de concreto armado, apoiando num morrote e no ar, né? No nada. A gente sabe que existe um pilar ali, mas ele não desenha. É como se não existisse, né? Isso é uma linha horizontal levantada do chão. E esse morro, no qual a laje se apoia, é um morro artificial, é uma colina construída, né, pelo projeto do Paulo, como se o elemento técnico da engenharia e da arquitetura, a laje, a cobertura da FAO, o domo de concreto, um vidro, né, se apoiasse diretamente na natureza. Mas não é uma natureza, aliás, é no Japão, né, é uma natureza brasileira construída no Japão. A ideia é essa. De alguma maneira, né, mesmo os portugueses sendo chãos, né, às vezes eles fazem, como já fizeram, isso serve de inspiração para a arquitetura brasileira, essa arquitetura que se solta. Essas construções aqui, elas são metade chã e metade aérea, né? Porque também para secar grãos, é importante que o grão não esteja em contato com o chão, porque o chão é úmido. Então faz... Né, isso está no livro da arquitetura popular portuguesa, no inquérito, o grande levantamento que foi feito lá nos anos 50. No Brasil, dada a nossa cultura e o nosso clima, temos muitas construções sobre palafitas, justamente que já aludem a essa ideia de uma arquitetura que se solta do chão. Assim como faz parte da arquitetura indígena a rede na qual se dorme, né? Ao invés da cama apoiada no chão, a rede flutua. Então, essa distância do chão, para nós, está ligada a uma série de elementos simbólicos da nossa cultura que são importantes. De novo, um croquis do Paulo Mendes da Rocha, em que aparece, né, o projeto para o Museu da Escultura como um jogo de defasagem do terreno, né? É sempre em corte, né? Percebam que os desenhos quase sempre são cortes. E o terreno entra em defasagem para uma construção em subsolo, e o que aparece é uma viga que flutua e que sombreia. Essa viga, mais uma vez, que não tem função, né, a não ser gerar uma pequena sombra, é o infinito vão, para um vão de 60 metros, como a gente vê aqui. E que, portanto, constrói uma praça, simbolicamente com esse gesto, né, de cobrir. Ela constrói, ela funda esse lugar. Afinal, o museu é em subsolo, quem passa ali na Avenida Europa entende aquilo como um museu, dado esse elemento simbólico, né, que é colocado ali perpendicular à avenida. Voltando ao MASP, esse é um dos famosos desenhos da Lina, né, temos aqui, de novo, a ideia da construção do espaço público como esse lugar coberto por uma laje de concreto, né, e que, de novo, não custa insistir, é exatamente o espaço sem nome, no sentido dele poder abrigar múltiplas atividades. A gente vê nos desenhos que a Lina faz, em outros, por exemplo, né, ela desenha pipoqueiro com carrinho aí embaixo, criança brincando, circo, piolim, né, porque é espaço público, é praça. Então, todas as variações possíveis são desejáveis. Finalmente, aqui a definição, né, pelo Flávio Mota. Ele escreveu isso num texto de 1967, na revista Acrópole, sobre o Paulo Mendes da Rocha, né? Então, ele escreve, vou ler o parágrafo aqui com vocês, diz o seguinte: Flávio Mota foi o grande professor de História da Arte da FAO, que fazia crítica de arte e crítica de arquitetura. É alguém em quem eu me miro muito, né? Então, diz aí o Flávio Mota no texto: há espaços profundamente significativos, sem nome. E isso Paulo Mendes da Rocha já descobriu. Pelo menos assim o constatamos ao conhecermos a nova residência no Butantã, tinha acabado de ficar pronta. É a casa dele mesmo. Ali é que se pode distinguir o que chamaremos de espaço pessoal de espaço impessoal.
Nesse ponto, vale reconhecer as sintonias com a obra de Artigas, inclusive para deixar de lado certos paralelismos formais, sempre impregnados de transitoriedade no discípulo. O espaço como projeto social, este sim, já ali vai se precisando melhor, por um relacionamento do viver meio, entre aspas, favela racionalizada, onde cada um aceita o convívio com os demais, sem muradas sólidas, mas dentro de novas e procuradas condições de respeito humano. É proposta que pede resposta, porque é trabalho criador com sua implícita responsabilidade social. Bom, ele está criando esse conceito de espaço sem nome para falar da casa do Butantã, que é a casa do Paulo Mendes da Rocha, a casa que ele projetou para ele mesmo e para a família dele. É uma casa radical e muito singular, se a gente pensar no padrão do que costuma ser uma casa burguesa ou uma casa de classe média, né? Que ele está chamando aqui de espaço impessoal, porque é um espaço, digamos, um espaço doméstico, uma casa, no qual a ideia de intimidade é absolutamente criticada, no sentido que ela é posta em crise, né? É uma casa que faz o elogio do espaço coletivo e não da intimidade. Por quê? Porque a intimidade é associada à ideia de segredo e de privilégio burguês, né? O burguês se fecha no fetiche da sua intimidade, enquanto que as pessoas que valorizam a cidade gostam de viver no espaço público. O que é o espaço público? Um espaço compartilhado, né? Um espaço onde todos estamos juntos. Então, essa casa é uma casa onde o Paulo faz o esforço de construir uma casa como se fosse um espaço público, um espaço compartilhado entre todos, né? Daí a expressão que ele usa, entre aspas, favela racionalizada. Porque a gente sabe que nas construções de favelas, por exemplo, muitas vezes, as divisórias internas da casa não são paredes, são cortinas, né? Você tem ali uma cortina separando a sala do quarto, por exemplo. Isso quer dizer que, diferentemente de uma parede que vai até o teto, entre uma cortina você atravessa o som, atravessa os cheiros, quer dizer, isso é um espaço muito mais promíscuo do que o espaço segmentado, separado por paredes. Na casa do Paulo, essa é a casa vista de fora, quando eu estava ainda em construção, algumas fotos agora dela já pronta, né? Essa entrada da casa, que acontece pela fachada dos fundos, né? Outras imagens, aqui de novo, da casa ainda em construção, concreto armado e paredes de bloco. Internamente, essa fachada contínua com os caixilhos que abrem, e os quartos, o núcleo de quartos e banheiros é um núcleo central no miolo da planta da casa, com portas de veneziana. E o que acontece é que tem as nervuras das vigas e as paredes que dividem os quartos não chegam até o teto. Portanto, essas paredes que definem os quartos e os banheiros, elas têm um espaço em cima que faz com que os sons e os cheiros atravessem e sejam compartilhados por todos na casa. Portanto, é uma casa com muito pouca intimidade. E isso é proposital, isso tem a ver com a ideologia do Partido Comunista, a qual o Paulo se vinculava. O Artigas era um dos principais membros na época, nos anos 60, durante a ditadura militar. Antes de falar isso que eu ia complementar, vou mostrar a planta para vocês entenderem melhor, quem não conhece a casa. Uma planta quadrada, apoiada em 4 pilares, com grandes vãos, grandes balanços, e o núcleo de quartos e banheiros não dá para as fachadas, tá certo? É um núcleo central e que tem essas paredes que não tocam o teto. Então, como eu estava dizendo, quando eu montei, eu fiz a curadoria de uma exposição do Paulo Mendes da Rocha no Museu Vale, em Vitória do Espírito Santo, que é a cidade do Paulo, e eu estava ali com os garotos, vamos dizer assim, jovens, que iam ser os monitores da exposição. Eu estava fazendo uma visita guiada na exposição para contar para eles poderem fazer a monitoria. Quando chegou nessa casa, eu falei isso que eu disse agora para vocês,
e expliquei essa ideia, né, do não intimidade, do não segredo, em favor da ideia do espaço coletivo, com base nessa compreensão moderna e comunista. E aí um dos rapazes que estava ali, que nem era de Vitória, ele vinha do interior, do Espírito Santo, ele disse assim: olha, esse negócio de comunismo eu não estou entendendo muito bem, não, mas o que eu posso dizer é que esse tipo de não divisão da planta da casa parece muito com as casas nossas lá do interior, né? Onde justamente telha vã, parede meia, né? E aí eu fiquei, foi ótimo ele ter falado aquilo, porque me deu um choque de realidade. Eu saí do meu discurso muito intelectual, né, e caí no óbvio, né? O Paulo estava fazendo uma casa popular, com outra linguagem. É isso que o Flávio Mota chama de favela racionalizada, né? É uma casa moderna, com concreto armado e aparente, mas que dialoga com uma tradição das casas populares no interior do Brasil, né, e que valoriza justamente esses espaços compartilhados. Isso são espaços sem nome, né? Essa ideia de uma arquitetura que não atende a um programa pré-estabelecido, muito rígido. E se a gente atravessa os quartos, a gente passa de uma sala para outra, porque vejam aqui na planta, né, os números 14 e 15 são duas salas, cada uma de um lado da casa. E como as portas são pivotantes, você pode atravessar, né? Então a casa acaba sendo toda ela perfurada, atravessável, um espaço muito diferente de uma casa tradicional, onde quartos são lugares estanques, né? Onde é um fim de linha, né? E aqui não, né? Você nunca tem canto morto, né? Você sempre consegue girar, sempre consegue atravessar. Um pouco o que eu estava falando, essa é uma foto do Ivan Ban, da Torre Davi, em Caracas, que acabou virando uma grande ocupação vertical, né? Um cortiço vertical, um pouco assim que acontece, né? Paredes baixas, cortinas, e as famílias convivendo. Em outra casa do Paulo Mendes da Rocha, a Casa Milan, em São Paulo, de 1970, ele faz outras questões radicais aqui, né? O piso da sala é feito de asfalto, como se fosse uma rua da cidade. É radical, né? Uma casa para uma família que tinha criança pequena, fiquei imaginando o nenezinho engatinhando no asfalto, ralando o joelhinho, né? Mas é tudo levando às últimas consequências a ideia de construir uma casa onde a ideia de intimidade é completamente posta em crise, como eu disse. E é que hoje a casa está toda chique, porque ela foi comprada por um dono de galeria. Então ela está com esse aspecto assim de espaço purificado, né? E alguns materiais foram mudados, como esse piso epóxi branco lá em cima. Mas o que é mais importante aqui, as duas plantas da casa, os dois níveis, mas é muito bonito esse corte que mostra, né? 3, apartamento dos filhos, a ala de quartos dos filhos, a janela não abre para fora, abre para dentro da casa, para um espaço de pé direito duplo que tem uma claraboia e é a cozinha. Então, imagina, você acorda de manhã, abre a sua janela e dá para a cozinha, né, com o pé direito alto, com a luz que vem da claraboia. Quer dizer, é um espaço completamente diferente, né, do ponto de vista da vida de uma casa, de uma família tradicional. Certamente não há um nome para qualificar um espaço assim, né? É um tipo de invenção de um novo morar. De novo, mais promíscuo também. Nessa conferência em Taubaté, em 1990, foi em homenagem ao Artigas, um pouco depois da morte do Artigas, e ali o Paulo Mendes da Rocha faz uma definição do que ele acha importante nas casas do Artigas, que serviram de influência para ele. Eu adoro essa definição, então eu vou ler para vocês aqui, peço paciência, apesar de ser um pouco grande o trecho. Ele diz assim: vejam, por exemplo, o seguinte: num pequeno terreno de 10 ou 12 metros de frente por 35 metros de fundo e que, visto da rua, tinha um talude, Artigas corta 3 metros da largura do terreno para que ali possa entrar o fusqueta do professor. Fusca, né? O dono da casa. É um recuo lateral para entrar o carro. E no fundo, que não precisa mais do que 6 metros, vai se encontrar uma portinha
e logo um lavabo e um pequeno estúdio, com uma rampa transversa inesperada de absoluta beleza. Chegamos assim num terracinho já dentro da casa, de onde vão sair os quartos, com uma parede que vem até a altura do peitoril. E se eu passo para lá, nessa varandinha que cruza a casa inteira, eu olho a cozinha. E se passo para cá, eu olho a sala e os quartos estão em cima. É um castelo, um grande castelo. Tem 3 quartos, banheiro, cozinha, copa, garagem e sala. Uma coisa fantástica, feita por 2 gestos. Dá a impressão de que você pode entrar a cavalo pela casa. Olha a ideia, o que ocorre ao Paulo, né? Essa ideia de você entrar numa casa a cavalo é completamente inusitada, mas é um castelo, como ele está querendo dizer, né? É uma casa monumental, é como se fosse um espaço público, um espaço urbano. Claro, a casa tem rampa e não escada. Se a casa tivesse escada, você nunca entraria a cavalo. Então, ele está querendo dizer que é como se fosse a FAO, né? Você poderia entrar cavalgando, porque tem a dimensão de um espaço público e tem rampa. Aqui, a Casa Tax Bittencourt em construção, que poderia valer para essa descrição que ele faz, né? Mas a descrição, eu fiz um levantamento com os professores especialistas, o Barossi, o Pontoni, para a gente descobrir que casa era essa que o Paulo estava falando, e a gente concluiu que deve ser essa, a Casa Telmo Porto, que parece uma versão da FAO em miniatura, né? E aí tem os quartos, que não tem janela, a iluminação é zenital, porque ela entra pelas pontas, né, pela claraboia. Engraçado que ele nem desenha cama, ele desenha rede, né? Olha, uma ideia de um despojamento total, né? E são celas monásticas, né, quase que mínimas, porque a ideia é que o quarto é um lugar onde você só dorme, né? Ou pode fazer outras coisas também, mas por tempo determinado, né? Porque a principal vida dentro da casa é a vida coletiva, nos espaços comuns. Quando a Lina Bobardi chega no Brasil e se estabelece em São Paulo e cria a revista Habitat, né, no número 1 da revista Habitat, ela escreve o texto Casas de Vila Nova Artigas, em que ela faz uma descrição das casas do Artigas. É uma definição perfeita, né, que ela diz assim: uma casa construída por Artigas não segue as leis ditadas pela vida de rotina do homem, mas lhe impõe uma lei vital, uma moral que é sempre severa, quase puritana. Cada casa de Artigas quebra todos os espelhos do salão burguês. Isso é, não é uma casa feita para o conforto burguês, nem para a intimidade ou para o segredo. É uma casa, uma moral severa, puritana. Qual é a moral que está implícita nessa casa? Os espaços são de vida coletiva. O espaço doméstico é como se fosse um espaço público. É essa ideia que eu estou querendo defender aqui. Agora, por outro lado, se a gente pega uma obra de um artista plástico como Hélio Oiticica, né, fazendo uma instalação de penetráveis, como o que ele fez, o projeto Éden, para montar na Galeria Whitechapel, em Londres, né, aí é uma situação quase que inversa, porque ele monta espaços, né, de uma vida muito subjetiva aos olhos do público, onde você pode vestir coisas, se embrulhar, dormir, ter uma vida íntima compartilhada com os outros que estão ali na galeria. Afinal, a galeria é um espaço público. Quem está de pé é o Torquato Neto, poeta, compositor tropicalista, né? Quem está deitado com um saco na cabeça é o próprio Hélio. Eles ficaram vivendo e morando dentro da obra durante o período da exposição. Então, as pessoas entravam de manhã, a galeria abria 9 da manhã, 10, eles estavam acordando, escovando o dente, né? Então, estavam trazendo a experiência de uma vida subjetiva em espaço público. Essa foto é mais recente, a da Bienal de São Paulo, a Bienal do Aguinaldo Farias, justamente, onde os ninhos foram remontados, mas a obra foi feita inicialmente para o MoMA, em Nova York, em 1970. Os ninhos são células
madeira, estrutura de madeira com cortinas, onde você lá dentro pode entrar e fazer o que quiser, né? Ficar em espaço protegido, digamos assim, mas mais ou menos protegido, porque aquilo é uma cortina que pode ser aberta a qualquer momento. Aliás, quando essa obra foi montada pela primeira vez no MoMA, em 1970, no dia da vernissagem, o curador estava levando a família Rockefeller para mostrar as obras, né? E aí, fazendo uma visita guiada, e aí, quando passou na frente dessa obra, falou: é um jovem artista brasileiro, é uma estrutura vivencial, que as pessoas entram lá dentro e podem ficar em privacidade. Assim, abriu a cortina, né? E lá dentro tinha um casal transando, mesmo, dentro do MoMA. Né? O que fez com que o Hélio Oiticica tenha sempre repetido essa história, vocês podem imaginar como o Hélio gostou disso, né? Porque ele dizia que era o máximo em termos de participação do público na obra de arte. E aquilo foi um escândalo. Então, de alguma forma, né, isso trouxe... Também é um espaço sem nome, tá certo? Mas isso é mais fácil de imaginar numa obra de arte, né? Porque o Vito Acconti, que é um grande artista americano, que também participou dessa exposição, e que veio a fazer trabalhos de arte muito radicais depois. Trabalhos em que, por exemplo, ele perseguia pessoas na rua, né? Ou então um em que ele ficava dentro da galeria, no sótão, né? E o piso era meio quebrado, você via ele no escuro através de umas frestas, e ele ficava lá embaixo, se masturbando. Portanto, fazendo um trabalho de arte que criava um curto-circuito entre o público e o privado, né? E aí, só que ele diz que tudo isso que ele veio a fazer depois foi influenciado por esse trabalho do Hélio Oiticica, que ele define dessa maneira aqui. Ele diz assim: era um lugar para as pessoas... Ele está falando do Hélio, está falando disso, né? Ele diz assim: era um lugar para as pessoas ficarem, cápsulas, numa época em que ninguém pensava em fazer isso, o que revelou uma noção muito interessante de espaço público, uma junção de vários espaços privados, um composto e não simplesmente um espaço para um monte de pessoas. Um lugar em que você pode estar em privacidade e ter uma relação com outras pessoas. Estão percebendo a diferença, né? Eu falei das casas do Artigas e do Paulo Mendes da Rocha como espaços domésticos que queriam ser espaços públicos. E essas obras do Hélio Oiticica como obras públicas que querem ser domésticas ou subjetivas. Portanto, tem aí um atravessamento de ideias. Agora, quando o espaço é sem nome, como acontece na FAO, Salão Caramelo, ou aqui o piso do museu, que é o espaço dos estudantes, né, do Grêmio, pode-se montar estruturas provisórias, como foi montado, a certa vez, essas redes. Isso era um TFG. E ficou durante um tempo assim, as pessoas deitavam, podiam usar, tocar violão, dormir, namorar, né? Então tem uma apropriação do espaço, como se o espaço arquitetônico fosse um hardware no qual você pode instalar um software que muda conforme o tempo, né? Isso seria um plug-in city, né, do Arquigram, por exemplo. Você faz uma infraestrutura e dentro daquilo você pode montar 1000 coisas, né? O Lúcio Costa, quando fez o Pavilhão do Brasil na Trienal de Milão em 64, fez assim: redes, né, e violões, como uma metáfora da sociabilidade brasileira, referência à cultura indígena e a essa cultura afetiva, informal, né, que também não toca o chão, como eu já disse. De alguma maneira, isso tudo volta e se reporta ao paradigma da praça pública dentro do edifício, que é o Salão Caramelo, né? Porque, afinal, inclusive, o edifício da FAO ele está no meio de um campus universitário, né? Não faria sentido construir um vão como o do MASP, num espaço externo, porque não tem cidade acontecendo aí. Não vai passar uma manifestação, né? Isso é um lugar quase rural, é um campus. Então, a praça é dentro. A praça potencializa a convivência do edifício e traz a dimensão política para a vida cotidiana
do espaço pedagógico, né, da própria universidade. Então, o Artigas, no memorial do projeto dele para a FAO, ele escreve o seguinte, essa definição que eu gosto muito, diz assim: é uma escola de acabamento simples, modesto, como convém a uma escola de arquitetos, que é também um laboratório de ensaios. A sensação de generosidade espacial que sua estrutura permite aumenta o grau de convivência, de encontros, de comunicação. Quem der um grito dentro do prédio sentirá a responsabilidade de haver interferido em todo o ambiente. Aí o indivíduo se instrui, se urbaniza, ganha espírito de equipe. Bonito essa ideia, né? A FAO quase não tem parede, no sentido de que as paredes não tocam o teto, como na casa do Paulo. Então, se você grita, você vai atrapalhar todo mundo. Portanto, não é para gritar, né? É uma ideia de um espaço que educa. Isso que é essa ideia, o indivíduo se instrui, se urbaniza, ganha espírito de equipe. Você aprende a viver coletivamente. Você ganha a responsabilidade do convívio coletivo. Você não se fecha na sua privacidade, onde você tem supostamente todos os direitos, né? Não, aqui o seu direito é regulado pelo direito do outro. Nesse sentido, o edifício da FAO ele é muito educativo mesmo, né? Ele já educa, o edifício já educa, educa a viver em sociedade. Por isso que ele fala que se urbaniza. E aí, quando a gente volta ao Hélio Oiticica e pensa nos núcleos, por exemplo, nesses planos flutuantes, né? Se, de um lado, eu fiz uma oposição entre o Hélio e o Artigas, falando do doméstico e do público, né? Espacialmente tem uma grande convergência, né? Um espaço, um ambiente como esse tem muita relação com esse, concordam? Esses planos que flutuam num espaço todo integrado, né? Então, essa construção de um espaço transparente, integrado, contínuo, né? Que tem uma persistência dentro do raciocínio moderno brasileiro muito forte. No plano que o Niemeyer faz para a cidade de Negev, em Israel, muito bonito essa ideia, porque os prédios é no meio do deserto, né? Então, a proposta é um lago, os edifícios estão dentro do lago para aumentar a umidade, tem um problema de vento que traz areia do deserto, então ele faz as grandes aberturas, o prédio todo furado por aberturas, né? Que nem fecham, são aberturas mesmo. Só que a abertura não dá para dentro do apartamento. O apartamento é girado 90 graus em relação à fachada. E é duplex. Então, o apartamento todo se abre para um espaço de pé direito duplo, que é a varanda do apartamento. A varanda do apartamento é que abre para a janela. Deu para entender? É muito lindo esse projeto. Não foi construído. Ao mesmo tempo, voltando aos espaços sem nome, como essas grandes varandas, como a Praça do Patriarca, do Paulo Mendes da Rocha, o vão do MASP, o MUB, né? Estão na tipologia das fazendas coloniais, né? A maioria das fazendas coloniais ou das casas grandes, né, tem a varanda ou alpendre, esse espaço que justamente é um espaço ao ar livre, porém coberto, que o Niemeyer reinterpreta quando faz os Palácios de Brasília. Os Palácios de Brasília têm uma espécie de mistura entre a fazenda colonial e o peristilo do templo grego, né? E cria também essas varandas muito próprias ao clima tropical e que estão presentes em muitos projetos maravilhosos da arquitetura moderna brasileira, como na Casa Mazzetti, do Carlos Milan, em Ubatuba. Uma casa linda, o paradigma da casa de praia moderna. Uma casa de tijolo, caiado, pintado de branco, telha de barro, estrutura de madeira, madeira não aparelhada, porém que tem 2 núcleos construídos, né, a sala de um lado e os quartos do outro, o volume circular de banheiro no meio, de um espaço que é uma grande varanda. Visto em planta, é assim. E que é o espaço mais gostoso de ficar numa casa de praia, onde você pode colocar rede, você fica, uma parte dele você toma sol, na outra parte você está
protegido, e que o próprio Paulo Mendes da Rocha, na mesma praia, essa praia chama Lagoinha, em Ubatuba, depois construiu uma casa em que ele homenageia a Casa do Milan, que é um grande paradigma, né? E que ele faz uma casa assim à moda caiçara, né? Também com tijolo pintado de branco, piso de tijolo cru, estrutura de madeira, telha de barro, e faz, é muito bonito, esse volume da sala elevado, mas que atravessa a casa, né? E que, portanto, cria como se fosse a casa em 2 blocos que são em níveis diferentes e são defasados em planta. O Barossi, Antônio Carlos Barossi, também pensa muito nisso, né? De alguma forma, a arquitetura dele, quando ele faz isso, é para uma casa, são estudos para uma casa de praia, na Praia de Almada, em Ubatuba. Tem a Casa do Milan como ideia, mas tem também um tipo uma tipologia que ele conheceu no Paraguai, que lá o nome guarani para isso é culata iovai, que são as varandas enfrentadas, né? Como essa ideia de que 2 volumes com varandas que se unificam num miolo, portanto, que criam esse pátio de convivência, como ele vai mostrando aqui nesses vários estudos para essa casinha. E que também ele constrói nesse projeto, para uma casa de praia também em Ubatuba, né? Eu acho que quando ver a planta vai dar para entender melhor, que é bem essa ideia, que são 2 volumes, né, com um miolo público. De um lado é a chegada com garagem, é o volume de banheiros que separa isso, e a sala está no meio, mas a sala abre toda em caixilho e se prolonga, né, numa varanda já ao ar livre, onde dá para uma piscina. Essa outra casa, essa é uma casa de campo do Tacoa, mas é uma casa bastante radical em cima dessa mesma ideia, né? Ele coloca a piscina dentro da casa. A casa tem uma planta quadrada, né? Como um pouco como essas varandas enfrentadas também, né? Um núcleo de quartos de um lado, no outro lado o núcleo público da cozinha, e aí a piscina divide 2 salas, né? Enfim, essa é uma casa mais recente. A casa do Marcos Acaiaba, que é a casa onde ele mora com a família, também é toda muito pensada em cima dessa mesma ideia. Uma casca que cobre o volume com níveis diferentes que atravessam, né, o terreno cobertos por essa casca, criando um espaço muito integrado, né? Também aqui a gente poderia dizer, em grande medida, que se constroem espaços sem nome, já que eles não têm funções muito claras ou predeterminadas, mas, sobretudo, favorecem essa vivência coletiva, né? Esse meio nível, né, que ele constrói aqui tem muito a ver com a tradição da arquitetura paulista, as casas do Artigas, como a Casa Baeta, a primeira a fazer isso. E o Paulo Mendes da Rocha, no projeto para a famosa Casa de Catanduva, a Casa Silvio Antônio Bueno Neto, que nunca foi construída na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, desenvolve um raciocínio muito bonito também, como se a casa fosse uma montagem de pavilhões, né? Ele até chama aqui um de casa, piscina e pavilhão. Quando junta tudo, dá um castelo. Vocês já notaram que ele gosta de castelo, né? Mas não é um castelo medieval, né? Um castelo moderno. Quer dizer, essa monumentalidade construída pelos volumes que se sobrepõem. Aqui está o protótipo do MUB, né? Vocês já perceberam que o Museu da Escultura depois nasce um pouco dessa ideia aqui. E essa é a descrição que o Paulo faz dessa casa de Catanduva, é muito bonita. Por isso eu pus o texto inteiro, quando ele publica na revista U, alguns anos depois do projeto. Como ele está escrevendo isso já 7 anos depois do projeto, ele fala do projeto no passado, né? Ele diz assim: imagino que esse projeto possa ser uma homenagem em reverência a Henry Moore, escultor inglês. Quando desenhei a casa em 1979, não sabia muito bem se poderia falar disso. A ideia de arquitetura como escultura não é certa. Uma construção que pareça uma escultura.
Mas o ímpeto do escultor, sua lógica, alguma sobreposição na urgência do nítido e essencial na forma como linguagem, às vezes se impõe de maneira inexorável entre arquitetura e escultura. A poética do espaço da casa atemporal, uma casa irresistível como lugar, construção, paisagem e cenário a um só tempo. Lúdica e sensual, como um castelo, madura e infantil, masculina e feminina. Não para pessoa determinada, mas que exija personagens. Uma casa que pareça muito antiga para impor sua modernidade. Que diga do seu poder ser por dentro e por fora, sonora. Diurna e noturna, aberta, submersa na atmosfera. Como uma nave mágica feita com pedras. Magritte, Les Idées Claires. O quadro do Magritte, a referência. Essa casa, pensada para a cidade de Catanduva, é feita com 3 pedaços. Unidade tripartida. Né? Então, a gênese do projeto do MUB, do Museu da Escultura, unidade tripartida, esses volumes que não se tocam, que se atravessam. Aqui a gente vê aquela viga de concreto passar lá em cima. Muitas vezes, quando a gente está no MUB, a gente tem uma visão assim. Você não vê a viga inteira, você vê um pedaço recortado pelas outras formas que estão na sua frente. Portanto, você não vê os pilares. E se você não vê os pilares, você tem a impressão de que esse imenso monolito, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura, Drão, né? Você tem a impressão de que esse imenso monolito voa, que ele flutua, que ele não se apoia em lugar nenhum. Esses são os desenhos, tanto os desenhos à mão livre, a lápis, quanto os desenhos técnicos. Alguns croquis que mostram exatamente essa ideia. Vejam que o Paulo, quando vai desenhar, o MUB, ele sempre procura isso. Desenhar a viga passando como se ela não apoiasse em lugar nenhum. Ele nunca desenha o pilar. Ele só desenha um trecho dela no ar. Que é essa ideia da estrutura flutuando. Uma linha horizontal levantada do chão, como disse o Alexandre Alves Costa. O que se potencializou muito quando foi feito esse trabalho de arte da Laura Vince, lá no MUB, com fumaça, que deixou ainda esse espaço muito mais misterioso e essa viga de concreto protendido muito mais leve. De alguma maneira, o MUB faz referência a Stonehenge, né, como se fosse o simples gesto primário de empilhar pedras. Isso é a construção primordial. Mas, ao mesmo tempo, ele é baseado no delírio surrealista de Magritte, né? Esse é o quadro Les Idées Claires que ele cita lá no Memorial da Casa de Catanduva. E é a gênese da ideia do Museu da Escultura, como o Paulo mesmo diz, né? Uma rocha flutuando no ar, como se fosse um meteorito pairando, né? Por quê? Porque um pedaço de pedra, um concreto, que você não vê onde apoia, como se ele, de fato, contrariasse as leis da gravidade e flutuasse no céu. Para terminar, o último trecho é um trecho de um texto da Sofia Telles sobre o Museu da Escultura, que eu acho que faz uma definição muito bonita, onde ela compara o Paulo Mendes da Rocha ao Louis Kahn, né? E ela diz: o seu projeto lembra, no Brasil, mutatis mutandis, um percurso semelhante ao de Louis Kahn, que, partindo de Corbusier, resgata a ideia de lugar sem recorrer ao historicismo. São formas arquetípicas e não exatamente tipológicas. No arquiteto brasileiro, a ideia de construção como um imemorial gesto de dar sombra, para usar uma expressão sua, marca o lugar da paisagem entre a geografia e a história. É isso. Muito obrigado. Agora eu abro aqui a palavra para vocês. Obrigado, Guilherme. Acho que foi muito bom. O pessoal está elogiando aqui já. Estou travando um pouquinho, mas queria só bater palmas para... Porque presencial é mais fácil, né? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Estamos ouvindo bem. Bom, bem. Só queria... Então,
bom, porque, né, no presencial a gente bate palma e aqui no online ficam essas palminhas virtuais, então... Muito bom, obrigada, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Eu vou abrir para Guilherme. perguntas. Tem uma do Jean lá no YouTube, eu tenho duas, e quem quiser, acho que vai aproveitando também. Eu sei que a Tainá sempre tem boas perguntas, a Jennifer, a Giovana, a Marisa, que estudou bastante em Escola Paulista para fazer o TFG dela. Aproveitei um professor para tirar alguma. O Lucas, sempre é um bom aluno nosso. O Jean, ele coloca se aplicaria a arquitetura nos dias de hoje, essa ideia de claraboia, pé direito alto, com janelas abrindo de frente para outros ambientes. Para você, Guilherme. Como é que é? Desculpa, repete, Diego. O Jean, né, o nosso aluno, ele é do terceiro ano, né, Dani? Isso, ele do está sexto perguntando semestre. se aplicaria na arquitetura nos dias de hoje essa ideia de claraboia, pé direito alto, com janelas abrindo de frente para outros ambientes. Acho que cita talvez as casas do Paulo, um pouco da cozinha, daquela casa que fica lá, talvez. Ah, tá. Não, se aplicaria, tudo pode se aplicar, né? Não há uma fórmula rígida. Tudo depende da coerência própria de cada projeto. Então, ali, aquele exemplo da Casa Milan é uma tentativa de subverter os usos tradicionais de uma casa e criar espaços inusitados, sem nome, como eu disse aqui, né? E furando certas compartimentações mais estanques e criando convivências inesperadas. Eu acho que isso faz muita falta hoje na nossa arquitetura, né? Eu acho que aquele momento dos anos 60, 70, foi um momento muito experimental. E hoje, infelizmente, a gente está num momento mais convencional da arquitetura, onde os arquitetos, em geral, tentam atender aos programas que são pedidos e, portanto, tem menos liberdade para criar esses espaços sem nome, como, por exemplo, né, o Salão Caramelo, ou a Praça do MUB, o próprio Vão do MASP, a Marquise de Ibirapuera, são coisas que escapam a um programa de necessidades, né? E acabam se tornando o próprio partido do projeto quando surgem. Então, eu acho que quando um projeto de arquitetura transcende a encomenda do programa e atinge essa outra capacidade, muitas vezes aí é que ele consegue se aproximar da ideia de obra de arte, né? E a ideia de obra de arte, ela não nega o funcionalismo da arquitetura, mas ela transcende, ela potencializa. Verdade. Guilherme, enquanto o pessoal faz, sempre você me conhece nas aulas, assim, eu sou aquele penteiro que vivia com pergunta para você no final das aulas, a gente vai tomar café, às vezes, para tirar as dúvidas. Eu queria te perguntar, se você já viu uma vez, eu vou dividir em algumas mais rápidas, na casa do Paulo, você sabe por que tem aquele buraquinho aquela janela que o Cisne depois faz muito, aquele ressalto para fora? Você já perguntou para ele alguma vez? Aquilo encaixa na mesa, né? Aquilo é o prolongamento da mesa, mas tem alguma razão específica? Não me lembro. Qual é? Tem, mas eu fiquei muito curioso, porque você fez exposição, conhece, trabalhou com o Paulo e tudo. E aí eu visitei o Paulo umas 4 vezes, e na última, já um pouco mais solto, eu perguntei para ele por que daquele buraco na janela. Ele falou: menina, se alguém bate palma naquela empena cega, como que eu vou saber quem está na rua me chamando? Eu achei super poético, né, essa questão do buraquinho ali, porque quando a gente fala desse espaço sem nome, ele pede para a gente um esforço cultural muito forte, né? Se você mostrar todos os projetos, né, as vigas do MASP são mais de 2 metros. A viga invertida na FAO é gigantesca, né? As lajes com 80 centímetros. A gente também tem isso. Eu acho que a resposta do grande vão, né, nosso, é aquela questão que se traz, que grandes teóricos colocam, que a arquitetura paulista busca puxar extremo a indústria. Então, talvez seja um reflexo de 2 pontos, tanto como quanto mais a gente puxar, o Niemeyer sempre falava que gostava daquele vão, o maior vão possível, a ponto de um dia brincava com o Sequinte, queria fazer uma laje sem pilar, ele gostava de brincar. Sei que você vira, eu vou fazer uma laje sem pilar.
Então tem essa brincadeira desses grandes vãos. Eu gosto quando você comenta que, né, que o Paulo sempre cita a casa dele, projetos como Castelo, porque ele, nesse último documentário, A Casa, Tudo é Projeto, né, esse documentário muito bonito que a filha dele faz, acho que a própria Joana diz que ele brinca que faveliza a casa dele, que ela faz por 4 meses ela vai morar no banheirinho, ela pega, faz como a gente faz quando é criança, 2 cadeiras e põe um toldo, assim, ela vai morar. Eu acho que aquilo muito bonito, assim. Depois eu tive um insight que quando você mostra esse trabalho do Hélio, eu não sei quem viu primeiro, mas depois eu achei muito engraçado aquelas cabines de japonês. Lá no Japão você aluga aquelas cabines que você dorme, só cabe você lá dentro, assim. É muito bonito essa questão com o Hélio de Sica também, mas eu sei que são outras leituras. Mas eu queria te perguntar, são 2. Quem seriam para você os arquitetos que talvez permeiem esse espaço sem nome hoje? Né? Eu gostaria de pensar contigo. E o segundo, se você acha que nessas arquiteturas tem algum reflexo, talvez uma leitura de hoje, um anacronismo meu, mas o espaço que serve, que é servido do Louis Kahn. Se você acha que tem essa, porque essa coisa ajuda também a ter um espaço sem nome, espaço que serve, espaço que é servido. Você acha que a gente poderia fazer alguma dessas 2 leituras? São essas minhas perguntas aqui. Legal, ótimo, Diego. Então, sim, acho que sim, esse conceito do Louis Kahn, ele tem similaridades, né? Porque os espaços serventes e os espaços servidos, se você destaca, como ele propõe destacar, você cria uma espécie de arquitetura da infraestrutura que pode liberar o espaço para uma arquitetura livre, né? Que pode ser muita coisa. O próprio Paulo fala muito disso de outra forma, né? Quando, por exemplo, ele descreve o projeto para o Sesc 24 de Maio, porque era a loja da Mesbla, né, e que foi reformada, mas tinha ali um outro predinho no fundo, que era um prédio estreito, num lote estreito, que ele consegue convencer o Sesc a comprar, e quando compra, aí resolve o projeto, né? Porque o que correspondia ao lote do outro prédio, ele colocou todos os elevadores, escada de incêndio, caixa d'água, etc. Então, isso resolveu, ele fala, né? O outro predinho é como se fosse um navio-tarefa, né? Uma naveta que vai puxando o navio principal. Então, é um pouco essa ideia do Louis Kahn, que está ali, mas que fica a serviço do nosso raciocínio do espaço sem nome, o espaço da liberdade que se ampara numa infraestrutura. E a outra pergunta que você fez, qual era mesmo? Quem a gente hoje poderia colocar que, né, tenta ou trabalha no espaço sem nome? Porque eu lembro de um projeto muito bonito do professor Pontoni, que tem aquela grande marquise ali em Brasília, né, no Sebrae, que, se não me engano, é um projeto do Sebrae dele. Mas ali ainda é uma praça, não é a mesma cobertura. Quem que você hoje a gente poderia colocar que continua, né, esse espaço sem nome? São vários, né? Nessa apresentação aqui eu mostrei a casa do Taccoa, né? Que eu acho que é um exemplo contemporâneo dessa ideia, mas muitos desses arquitetos, justamente, você deu o exemplo do Álvaro Pontoni, é verdade, o MMBB, o Angelo Bucci, o Andrade Moretin, né? São muitos os arquitetos onde a gente pode encontrar em vários projetos essa questão. Por exemplo, no projeto do Angelo Bucci para o Museu MAN, o novo MAN no Parque Ibirapuera, né? Bonito aquela proposta, né? Ele faz um museu todo levantado, suspenso, quadrado, né? Abraçando o Parque Ibirapuera. Ele vai lá do outro lado da avenida, ele envolve, né? É um raciocínio exatamente nesse tipo de ideia aqui. Mas eu acho que o importante a deixar marcado em cima dessa ideia é que a ideia do espaço sem nome, que não é só brasileira, mas ela toca numa definição muito essencial da arquitetura brasileira, eu acho que o que tem de mais importante aí é a seguinte ideia: construir o espaço público através da arquitetura. Isso é, o espaço público ele não vem do urbanismo,
ele vem da arquitetura. Essa diferença é fundamental, né? Até porque, notem, a tradição do urbanismo, para nós aqui no Brasil, é muito fraca, muito ruim. A gente tem, né, o nosso urbanismo é muito escolar, é um urbanismo moderno muito de cartilha, né? Está muito longe da inteligência de um urbanismo que se desenvolveu, por exemplo, na Europa ou em outros lugares, que tenha sido um urbanismo moderno, isso é nascido da Carta de Atenas, tudo aquilo, porém muito atento aos contextos, ao diálogo, né, com a rua, com o comércio, com o que já existe e tal. Para nós não, né? Parece que ou é a tábula rasa ou é nada, né? Então, o nosso urbanismo precário, mas a arquitetura, o espaço público, quando é bem sucedido, ele vem da arquitetura. Isso aí, são esses vazios que o edifício abre. Eu acho que esse é o principal ponto que precisava ser explicitado nessa ideia, eu acho. É isso, professor. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Bem, acho que aqui no YouTube não. Deixa eu ver aqui no chat. Gente, vocês Eu querem... queria. Pode fazer, Geli, por favor. Tá. Eu queria perguntar a respeito dos materiais, né? Porque, como apareceu lá na casa Milan, que no caso mais parece concreto, eles sempre partiram dessa ideia de usar aquela imagem de sobrepor a pedra, ou eles pensaram também em usar outros tipos de material para essa construção? Porque todas partem, né, mais aí essa forma bruta, assim, de dizer, mas para mostrar a leveza. Ou eles não pensaram, eles simplesmente quiseram usar os mesmos materiais para demonstrar essa leveza. Legal. Olha, primeiro, a nossa arquitetura moderna, ela foi uma arquitetura muito influenciada pelo Le Corbusier, né? E o Le Corbusier vinha da França e é um dos grandes arquitetos modernos. Mas se fosse o Walter Gropius da Bauhaus, seria diferente. Se fosse o Frank Lloyd Wright dos Estados Unidos, seria diferente. O Wright trabalha muito, por exemplo, com pedra e madeira, né? O Mies van der Rohe, na Bauhaus, trabalha muito com aço, né? O Corbusier com concreto. Então, a gente veio de uma linhagem corbusiana, isso é, concreto armado, né? E acontece que no Brasil se estabeleceu uma indústria do concreto muito boa. A gente conseguiu produzir concreto bastante a preços acessíveis. Então, a nossa arquitetura explorou isso muito, né? Para nós, por exemplo, aqui no Brasil, a estrutura metálica sempre foi cara e difícil de usar. E o concreto, ele tem a vantagem de ser um material mais artesanal, porque ele é moldado em loco, né? Então você pode fazer curvas mais fácil. Para a arquitetura do Niemeyer, acabou sendo muito vantajoso, né? Porque uma arquitetura de aço, por exemplo, ela acaba sendo mais geométrica, mais ortogonal, né? Então, isso... Agora, a arquitetura de São Paulo, que é quase tudo que eu mostrei hoje, é mais de São Paulo. Foi uma arquitetura que tinha por trás dela as ideias do Partido Comunista, uma ideia de fazer a verdade dos materiais, né? O que é isso? Uma arquitetura honesta, uma arquitetura que não tem revestimento, nem pintura, uma arquitetura que o material fica cru, tal como ele é. Então, o concreto aparente dá muito essa consistência, às vezes escura, ou mais rugosa, mais áspera, uma coisa bruta. Daí o nome brutalismo. O Niemeyer quase nunca deixa o concreto aparente. O Niemeyer usa o concreto armado, mas ele pinta de branco, ou ele reveste de pastilha, ou reveste de azulejo, ou de placas de mármore, né? Porque o Niemeyer não quer deixar... O Niemeyer sim quer fazer aquilo parecer que vai voar, né? Então a leveza, né, como o Ferreira Goulart diz num poema para o Niemeyer, que a arquitetura dele parece pluma, né? Parece que vai... em São Paulo, com Artigas, por exemplo, tem muito mais essa vontade de afirmar o peso do concreto, o material áspero, aparente. Então, acho que tem essas diferenças.
Lucas, quer aproveitar alguma coisa? Sempre tem cara de que... Não? Então tá. Gui, você quer fazer algum comentário, Dani? Senão eu... Não, tô travando muito aqui, a conexão ficou ruim pra caramba. Quero saber do vão da casa do Paulo Mendes, que cortou bem na hora que vocês eu estavam te conto da janelinha. Eu perdi te a conto da fofoca. janelinha. Depois eu te conto. Tá ótimo. Queria agradecer mais uma vez, muitíssimo, Guilherme. Obrigada, viu? É um prazer receber um expoente da arquitetura igual você aqui na Einstein, né? Que é uma faculdade distante. E é isso aí. Agradeço muito a presença dos alunos também. E lembrar todo mundo que amanhã a gente tem a oficina da Ana, arquitetura, desenhando arquitetura à mão. Não deixem de participar também, porque é uma das coisas mais, acho que, importantes da faculdade de arquitetura, né, gente? Desenhar à mão. Então, façam o favor aí de estar com a gente amanhã às 14h. Obrigada mesmo, Guilherme. Um abraço, Maravilha. Viu? Tá bom, um prazer conversar com vocês. Espero que tenham gostado. E ficamos aí. Outras vezes a gente volta a conversar. Então, e Diego, grande abraço. Espero te ver lá na pós-graduação oficialmente agora. Amém, Guilherme, que a prova foi sexta passada e eu não estou ainda nervoso do resultado. Esse olho até ainda mostra quanto que o processo seletivo destrói minha vida um pouco. Mas estou na torcida, obrigado. Vamos lá, senão já falei que eu roubo ele lá para a Unicamp. Ou para Londrina, já te falei. Mas eu queria agradecer ao Guilherme também. Eu acho que foi crucial, porque, como o Frampton fala, se você mata a teoria, você mata a prática. Então, a teoria ela vem a reboque da prática, você precisa ter a teoria para puxar. E quando eu falo para meus alunos que projeto não é palpite, é isso, é ter bases para argumentar itens de projeto, para que ele tenha corpo. E a tua aula foi maravilhosa para mostrar genealogia. Né? Eu vou ver conforme for essa questão da quarentena tá mais calma. Eu vou ver como a exposição estiver aberta, eu vou tentar levar uns 5 ou 6 e ver a exposição com eles no Sesc 24 e qualquer coisa, dependendo de como tiver as coisas, também te aviso, Guilherme. Queria agradecer mesmo, só para vocês verem o peso que é o professor Guilherme. Ele já foi curador de Bienal da arquitetura, o professor Guilherme é curador dessa exposição Infinito Vão, que é maravilhosa, talvez igual para o Buildings, como foi a exposição do MoMA, é a exposição do Infinito Vão para a arquitetura brasileira, e eu sou muito feliz de ter o professor Guilherme como uma pessoa querida e por perto. Guilherme, então é isso, desejo um bom fim de semana, fica com Deus, e tudo de bom para você sempre, meu querido. Obrigado. Depois também. E-mail lá. Tá a gente bom. vai mandar um certificado e um presentinho depois para você também. Tá ótimo. Valeu, então. Abraços. Obrigado. Abraço. Um abraço. Boa noite, gente. Aproveitem aí a sexta-feira. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.